A mais recente pesquisa do Datafolha aponta novamente o Flamengo como a maior torcida do Brasil e aumentando a diferença para o Corinthians, agora de 21% a 15%. Na verdade, aumentando a diferença do Flamengo para os demais, né? Então, são 6% a diferença para o Corinthians e, considerando o último IBGE, nós estamos falando de 12 milhões e meio de torcedores a mais que o Flamengo tem. Ou seja, não é pouca coisa. Mas o que mais essa pesquisa mostra para o flamenguista e para o mercado? Um ponto muito interessante é que nós sempre observamos as pesquisas verificando quais são os clubes mais populares, mas existem dados relevantes e importantes para medir e mensurar a capacidade de receita, a capacidade de geração de receita de um clube e o quanto isso pode ser duradouro. Um ponto interessante nessa pesquisa é que essa margem de diferença entre Flamengo e Corinthians, que hoje é de 6%, ela muda quando você vai para a faixa etária mais jovem, se eu não me engano, de 16 a 24 anos, a diferença entre a torcida do Flamengo e a do Corinthians pula de 6% a 10%. E isso só consolida o indicador que nós vendo uma tendência, melhor dizendo, que nós temos observado anos após anos. Se a gente pegar os últimos 10, 15 anos, para agora, o Flamengo tem sempre, de forma, vamos dizer assim, de formas bem pequena, mas tem aumentado a sua diferença para a torcida do Corinthians. É claro que isso não vai acontecer de um ano para outro, uma diferença absurda de percentual. Mas se pegarmos os últimos 15, 20 anos, desde quando foi iniciado, por exemplo, essa pesquisa pelo Datafolha, essa série histórica pelo Datafolha, lá em 1993, a diferença em percentual de Flamengo e Corinthians girava algo em torno de 2%, 3%. Agora 6%. E isso já é mais do que o dobro, se considerar que a diferença estava na margem de erro há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, em torno de 2%. É mais do que o dobro. E essa diferença ela vem aumentando ano após ano. E essa tendência se confirma ao observar que na faixa etária de 16 a 24 anos, esse percentual já sobe para 10%. Isso explica muito o fenômeno Flamengo. Explica também que a torcida do Flamengo vem crescendo na capital paulista. Claro, se a gente observar a região sudeste, o Corinthians tem sim uma diferença de 3%, entre 20% a 17%. Ou seja, menor do que a diferença total do Flamengo, que é de 6% a nível Brasil, 12 milhões e meio. Se pegarmos a região sudeste, essa diferença é de 3%, gira em torno de 4 milhões, 3 milhões de torcedores, que o Corinthians tem a mais na região sudeste. Mas, de novo, essa diferença vem caindo. Se observarmos as faixas etárias, quanto mais jovem, mais torcedor do Flamengo existe, maior a diferença percentual entre Flamengo e Corinthians. E bem menor a diferença percentual, que é de 3%, fica na margem de erro ou até empata quando a questão é a região sudeste. Ou seja, a tendência é que o Flamengo domine por completo todas as regiões no intervalo de 10, 15 anos. Sim, 10, 15 anos é quando você tem uma margem acentuada de diferença de popularidade, porque é o tempo que leva para você construir e consolidar torcedores. Ou seja, o Flamengo ele tem cada vez mais consolidada uma capacidade de geração de receita e uma capacidade de engajamento que o Corinthians já não tem tanto, né? Muito se fala que o Corinthians, mas ele tem mais torcida na região, mas com renda per capita maior. Não é tanto assim não. A diferença cada vez diminui e, em compensação, a diferença nacional do Flamengo para os demais, para o Corinthians em especial, só aumenta, né? Como eu falei, e quanto menor a faixa etária, maior a diferença. Ou seja, tendência é que o Flamengo literalmente consolide uma popularidade, vamos dizer assim, inquestionável como o time mais popular do país em todas as regiões. O outro ponto importante é observar também a questão de gênero. A torcida do Flamengo feminina é muito maior do que a do Corinthians.
Bom, eu estou colocando o Corinthians, que é o segundo time na pesquisa, e eu estou colocando nessas especificidades, né? Questão de gênero, questão de faixa etária, para ver como o Flamengo cada vez mais vem consolidando a sua posição de clube mais popular e de maior potencial de receita. Obviamente, se a gente for comparar com os demais, Palmeiras, São Paulo, não chegam nem perto da capacidade de geração de receita do Flamengo. Para você ter uma ideia, o percentual de torcida do Palmeiras é de 7% versus 21% do Flamengo. Ou seja, o Flamengo tem 3 vezes mais torcedores do que o Palmeiras, segundo o próprio Datafolha. Isso mostra, de novo, a relevância do Flamengo, o potencial do Flamengo, o quanto o Flamengo vem se tornando tão grande, mas tão grande, que em breve vai ser praticamente impossível que ele tenha um rival a nível de potencial de geração de receita, de grandeza de engajamento aqui no Brasil. Já acredito que não tenha, mas as coisas só aumentam a diferença entre o rubro-negro mais querido do Brasil e os demais times. Bom, caso não tenha se inscrito, se inscreva no canal Flamenguista do Norte, ajuda muito ao crescimento do canal, muito mesmo. Deixa aquele like, que é importante para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para mais pessoas. Comente aqui se você concorda, não concorda com o que você escutou, viu aqui. Deixe seu comentário e, claro, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.